Doutor Miraci, nós vamos agora ao vivo com o repórter Vinícius Weiner. Ele está lá no Tribunal do Júri e ele está lá numa tentativa de contato com o doutor Eliardo Cabral, justamente para que a gente possa então ter aqui os dois promotores que tratam do caso, dois promotores públicos que acompanham oficialmente o caso Fernanda Lages. Vinícius, é com você. Boa tarde. Oi, Tony, boa tarde a todos. Tony, eu já estou aqui com o promotor Eliardo Cabral, ele saiu do julgamento para atender a nossa equipe, mas antes nós vamos ver agora a matéria de uma reunião que aconteceu entre todas as polícias envolvidas no caso da estudante Fernanda Lages, onde aconteceu uma reunião agora pela manhã lá na Secretaria de Segurança. A reunião, que durou 2 horas, foi a portas fechadas. O primeiro a sair foi o perito criminal José Luiz, que está analisando o caso. Também participaram do encontro o delegado da SICO, Paulo Nogueira, o coordenador do Núcleo de Inteligência, Alessandro Barreto, o delegado-geral James Guerra e o secretário de Segurança, Raimundo Leite. Ontem, o promotor Eliardo Cabral fez duras críticas à demora no resultado do inquérito que investiga a morte da estudante Fernanda Lages. Segundo o outro promotor que está acompanhando o caso, as declarações divulgadas na imprensa podem atrapalhar as investigações que correm sob segredo de justiça. As declarações do promotor Eliardo Cabral foi o principal assunto da reunião. A polícia confirmou que algumas das informações divulgadas ontem pela imprensa sobre o caso são verdadeiras e que houve vazamento de informações. Mas a polícia confirmou que já existem provas suficientes para desvendar o que pode ter acontecido com a estudante Fernanda Lages e que o resultado do inquérito pode ser divulgado nos próximos dias. Nós ouvimos as declarações do Dr. Eliardo, isso faz parte da impressão que ele tem sobre o caso e cada instituição tem a sua independência. No que diz respeito à polícia, nós continuamos trabalhando, dia e noite. Continuamos na posição de que vamos esclarecer o caso e elegemos o sigilo do inquérito como a nossa principal arma. Então a investigação nossa, ela conta com o sigilo necessário e o que eu posso dizer é que não há, da parte da polícia, nenhuma informação sobre o caso. Mas ao mesmo tempo que nós garantimos que o caso será esclarecido. O vazamento de informações. Bom, é justamente isso, da Polícia Civil. Acho que se pode constatar isso pelo grande número de notícias que a imprensa noticia e que são erradas. Então, da Polícia Civil do Estado do Piauí não tem vazado nenhuma informação. E quando a gente pode saber o que pode ter acontecido com a Fernanda? Pode ser nos próximos dias? No prazo do inquérito, Nós estamos, como eu lhe disse, trabalhando detalhadamente. Acabamos de ter uma conversa com os delegados, com o pessoal da inteligência que está fazendo a análise de dados, conversamos com a perícia. Nós estamos trabalhando diuturnamente e vamos esclarecer, sem dar nenhuma informação precipitada, sem dar qualquer informação parcial. Quando nós viermos a público, nós vamos estar trazendo a real situação do que ocorreu com a Fernanda naquele dia. Está perto, delegado, desse resultado? Hoje eu posso lhe dizer que o inquérito já chega na sua fase de conclusão. Já existem muitas informações colhidas, muitas ainda serão juntadas, mas a gente já tem informações antecipadas de alguns resultados, estão só reconfirmando testes e posso lhe garantir que o inquérito está na fase final. Olha, Tony, nós voltamos aqui ao vivo com o promotor Eliardo Cabral, que vai falar mais sobre as declarações do delegado James Guerra. Boa tarde, promotor. Em relação às declarações que o senhor fez ontem, são pessoais ou são com base em provas, ou no que o senhor está vendo e acompanhando? As duas coisas, pessoais e com base em provas, de acordo com o meu entendimento, pois que se eu comesse na mão de alguém, ou pela mão de alguém, não seria promotor de justiça Eliardo Cabral. Então eu tenho obrigação, não apenas direito, de formar as minhas convicções, contanto que sejam de forma responsável, baseadas em provas que nós estamos escolhendo. Foi isso que eu fiz. É bom lembrar que em momento nenhum eu me insurgi contra o trabalho da polícia, não estou me explicando nem justificando, porque está inclusive em vídeo no sistema meu de comunicações. O que eu falei é que é uma realidade, existe vazamento e eu não culpei a polícia por isso. Precisa lembrar que lá são ouvidas pessoas e que saem de lá com as informações as mesmas que deixaram lá. E isso não seria novidade para ninguém pensar assim que elas não iriam comentar aí fora. Promotor, e por que... vaza mesmo. Promotor, e por que o senhor acha que foi queima de arquivo?
Eu entendo, para começo de esclarecimentos, de que não se trata, esse é o meu entendimento, não, como eu já disse, não vou pela cabeça de ninguém, pelo raciocínio de quem quer que seja, ainda por mais especial que seja. Diante do que eu já observei até agora, eu não vou esperar que o pai da vítima venha a público e indique o autor e diga que realmente foi homicídio. Mas não é só por isso, eu tenho convicção que foi homicídio e por isso externo meus sentimentos, independente de entendimento de quem quer que seja. Qual a avaliação que o senhor faz de algumas testemunhas que prestaram depoimento na delegacia e falaram que não conhecia a Fernanda e depois foi provado que essas pessoas que falaram que não conhecia a estudante, na verdade já tinham contato com ela? Foi bem esclarecido, se a pessoa se der o trabalho de ligar no portal Meio Norte, salvo engano, e examinar o vídeo, tá tudo gravado e se tiver que repetir, eu repito o que eu falei. Porque eu disse, nós estamos trabalhando com a prova pericial, e exalta a prova pericial, repetido o que eu disse ontem, trabalhando com provas testemunhais, mas principalmente, para o meu entendimento, para a minha convicção, com prova indiciária. E quando eu vejo num processo crime, sem timidez, é bom que se diga, sem timidez, porque com timidez não se chega a nada também, que uma pessoa está mentindo, eu tenho como prova indiciária quando você tem circunstâncias conhecidas e provadas. Promotor, o senhor também falou ontem nas declarações que a Fernanda Lages era uma pessoa perigosa, que sabia demais e que ela poderia prejudicar principalmente um grupo de pessoas poderosas, conhecidas aqui em todo o estado. O que o senhor quis dizer com isso? Jamais, desculpa, eu jamais diria, eu tenho convicção que não falei, portanto não está gravado, jamais diria que a Fernanda é perigosa. Perigosa no sentido de saber demais. Com certeza perigoso é quem matou. Isso eu afirmo, com certeza perigoso quem matou. Agora ela, eu estou dizendo à luz das provas, eu não tenho o direito e jamais faria isso baseado em suposições. Mas nós temos provas de que ela foi envolvida numa trama e que saiu da trama sabendo muito. E o que ela saiu de lá sabendo, certamente incomodou aos seus algozes. Sabia demais. Se era de mais ou de menos, eu não sei, mas que sabia. Doutor Aliado, pergunta para o senhor no estúdio. Doutor Aliado, boa tarde. Doutor Aliado, baseado no que o senhor disse ontem em outro canal de televisão e falou aqui na TV Cidade Verde, eu hoje pela manhã colhi um depoimento de um membro da família Castro. Eles se sentiram atingidos pelas suas declarações. Inclusive, já dizendo... O senhor está me ouvindo, doutor Aliado? Eu não estou ouvindo bem porque está falhando aqui. O Tony está falando... Eu vou repetir, a família Castro se sentiu ofendida porque o senhor teria tocado no nome de alguma pessoa da família. Vinícius, eu não sei nada sobre essa família, a não ser que essa família... Doutor Aliado não falou o nome. Vem se ofendendo até com os jornalistas, parece que tentando impedir o trabalho dos jornalistas, que eu sei é isso. Agora, se incomodou com as minhas declarações, embora eu não tenha citado o nome de ninguém, nem mesmo da família, para mim isso é um bom sinal. Agora, doutor Aliado, ô Vinícius, por favor. Vinícius. Eu tenho a impressão que a mulher dele está cuidando muito bem. Desculpa, negociei a pergunta, mas é porque eu não sei. Doutor Aliado. Quem sabe, se alguém está abastecendo de alimentos lá, é porque tem muito interesse em mantê-lo sob controle. Doutor Aliado, mais uma pergunta para o senhor. Por favor, eu queria só poder fazer uma pergunta ao doutor Aliado, Vinícius, por favor. Doutor Aliado Cabral, o senhor não citou o nome de ninguém, mas o senhor disse claramente que alguém que não foi sequer citado, não é nem suspeito, se antecipar à defesa é algo que chama atenção. O senhor não disse isso? Tony, eu não me referi a ninguém, mas se alguém pegou a carapuça e enfiou na cabeça, faça bom uso. Eu, em drama de consciência, eu não me meto. Olha, Tony, as declarações do promotor Eliardo Cabral, declarações bastante fortes, ele tem que voltar para o julgamento, nós tiramos ele do julgamento, em consideração à TV Cidade Verde, ele nos atendeu e trouxe todas essas declarações bastante fortes e que vão dar o que falar. Tony. Obrigado, Vinícius. Olha, e só reiterando aqui o que nós dissemos e ratificando também o que disse o Vinícius. Quando a palavra perigosa foi mal colocada, e tenho certeza que de forma involuntária, é que ela oferecia perigo. Foi isso, na verdade, o doutor Eliardo Cabral quis dizer, que a jovem Fernanda estava oferecendo perigo a um grupo influente de pessoas. E que a tese dele, em princípio, era de crime por queima de arquivo, de que ela sabia demais. E que, portanto, estaria propensa a revelar algo que afetaria a pessoas. Não citou nomes. O doutor Eliardo não citou o nome de ninguém, não fez acusação a ninguém, mas disse que alguém se antecipar à defesa sem ser oficialmente, formalmente suspeito é algo que chama a atenção. Isso ele disse, está gravado, é possível a gente reprisar isso a qualquer momento. Doutor Ubiraci, é visível dois estilos.
O senhor tem um estilo bem mais ponderado, o doutor Eliardo sempre teve esse estilo mais contundente, não é de hoje, o doutor Eliardo Cabral é um promotor de uma larga experiência, o senhor também o é. Agora, eu pergunto, este convívio e este modelo, vamos dizer, diferenciado dos dois, tem sido ideal para que ambos cheguem a um consenso a respeito deste caso? Mas veja bem, isso é natural, Tony. Nós trabalhamos em equipe, o doutor Eliardo, eu o reconheço como um dos grandes promotores que tem o Estado do Piauí. O Estado do Piauí, principalmente no tocante a essa questão do crime organizado, deve muito ao doutor Eliardo. E eu, como todo o Piauí, reconhece isso. Agora, esse convívio, ele é perfeitamente possível. Uhum. Se nós trabalhamos em equipe, e eu gosto de dar esse exemplo, se você pegar uma equipe de futebol, lá você vai encontrar jogadores que jogam mais na retranca, outros jogam mais lá na frente, enfim. Cada um tem a sua característica. Esse é estilo, né? É estilo. O estilo, já dizia lá o filósofo, o estilo é o homem. E cada um tem o seu estilo. Eu convivo muito bem com esse estilo de doutor Eliardo. Agora, eu digo aos teresinenses, digo aos piauienses uma coisa. No dia que me manifestar publicamente de que isso é isso ou isso é aquilo, eu farei com a mesma tranquilidade que tenho de guardar um pouco de prudência para esperar a conclusão das perícias feitas pela Polícia do Estado do Piauí e pela Polícia da Paraíba. Doutor Ubiraci, são manifestações dos telespectadores. O Carlos, lá de São João da Serra, diz, da mesma forma que calaram a boca da Fernanda, essa reunião que teve na segurança hoje pela manhã, será que não é para calar a boca do doutor Eliardo e do Ministério Público? Não, eu acho que o Ministério Público não se cala. O Ministério Público é o representante da sociedade, é imbuído dessa responsabilidade que eu e doutor Eliardo estamos nesse caso. O Paulo, lá de São Pedro, daqui de Teresina, se fosse um pobre no lugar da Fernanda, a imprensa e a polícia estariam se preocupando assim? Diz ele, eu acho que não. Eu acho que a questão não é nem o fato de ser pobre ou deixar de ser pobre. Eu acho que a brutalidade do crime foi que deu essa tremenda repercussão. E a Fernanda não é de família rica. A Fernanda não é de família rica, é de uma família de classe média. Classe média. Mas também por se tratar de mulher, de uma jovem de 19 anos de idade, que tinha ainda uma vida inteira por viver. Verdade. Eu acho que são aspectos que rodeiam o episódio que fazem com que esse crime tenha chamado tanta atenção. O doutor Eliardo diz uma coisa e o senhor diz outra. O Paulo Henrique telefona. Não. Nós não dizemos coisas diferentes. Até porque nós sempre conversamos, estamos lá no acompanhamento das investigações, juntos, conversamos nós dois a respeito desse fato. A diferença é que o doutor Eliardo externa com maior facilidade e até de uma forma passional aquilo que ele pensa. E o promotor Ubiraci Rocha é sempre mais prudente e mais cauteloso. Doutor Ubiraci, eu agradeço muito. Aqui estão mais outras manifestações, são dezenas delas. Infelizmente, nosso tempo não é suficiente. Eu agradeço muito a sua atenção, mais uma vez, ao Piauí, através do Jornal do Piauí, através da TV Cidade Verde. Muito obrigado.